Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje nossa expositora será a Rosângela Souza, vamos dar as boas-vindas para ela. O tema abordado será honrar vosso pai e vossa mãe, tá? Referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens do 1 ao 2. Eu vou pedir para que vocês, nesse momento, se encontrem tranquilos, serenos, vão se conectando com a espiritualidade amiga. A gente vai colocar uma musiquinha para vocês já se conectando, tá bom? Vou pedir que ao final do Evangelho vocês continuem conosco, ainda conectados, para a gente dar um recadinhos da casa para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Obrigada.
Boa tarde. É com muita alegria que hoje eu estou aqui, nesta oportunidade divina de conversar com vocês, de falar sobre a palavra do Cristo. Eu sou Rosângela Souza, trabalhadora da Casa aqui Espírita Redentor, e tenho imensa gratidão pela oportunidade, pela companhia de vocês e também, por que não dizer, gratidão por essa forma de podermos nos comunicar. Todos nós que estamos hoje, estamos com as devidas proteções, máscaras, álcool, mas sempre trabalhando de forma a oferecer o nosso melhor para quem está aí do outro lado, para quem está acompanhando a gente, porque é tão importante para vocês quanto é importante para nós estarmos aqui. Por isso que nesse instante, eu peço a todos vocês que sosseguem os corações, que acalmem os seus corações, que vá tranquilamente, relaxando o corpo, sentindo uma tranquilidade tomar conta do nosso corpo, respirando profundamente. E nesse respirar, vamos colocando para fora todas as nossas preocupações, todos os nossos sentimentos de desânimo, de tristeza. Vamos entregar esses sentimentos à espiritualidade para que eles possam ser tratados. Vamos agora conectarmos a nós mesmos, sentindo a presença do Mestre Jesus e de nossos anjos guardiões. Vamos agradecendo a todas as equipes que nos acompanham, que estão em nossos corações e trabalhando por nós todos os dias. Vamos elevando os nossos sentimentos junto aos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que nós possamos caminhar sempre na direção do Mestre, com os companheiros espirituais. Vamos buscando a presença de Maria, para que ela nos ampare, sentindo neste momento o envolvimento do manto azul, nos acolhendo, nos acomodando, tirando de nós todos os sentimentos pesados. Vamos sentir que estamos recebendo muita tranquilidade, muita esperança, muita luz e muita intuição positiva para este momento tão difícil que estamos passando. Junto a Maria caminhamos, imaginamos estar num campo tranquilo, com uma leve brisa, onde possamos nos deparar com o nosso querido Mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos, emanando sua luz para nós. Agradecidos diante do Mestre e ajoelhados em espírito, vamos orar a prece que ele nos ensinou ao Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair nas tentações, livrando-nos do mal, principalmente de praticá-los em sentimento, pensamento e palavras. Porque é teu, Pai, o poder, o reino e a glória. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde.
E sentindo esse amparo que recebemos neste momento, esse envolvimento tão sublime das equipes celestiais, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nos itens 1 e 2. E é tão bonito, e é tão, para mim em particular hoje, falar sobre essa passagem, né? É muito especial, e acredito que toque a cada um de vocês que estão aí, esse sentimento de honra ao pai e à mãe, e à nossa mãe. Honrai a vosso pai e vossa mãe é um dos mandamentos. E é tão importante sabermos, entendermos, compreendermos e sentirmos essa passagem, que essa passagem consta no Evangelho de São Marcos, São Lucas e São Mateus. Honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é o mandamento supremo de amor ao próximo. Nós sabemos já que o nosso exercício de amor ao próximo começa dentro dos nossos lares, com os nossos. Porque são eles que nos levam todos os dias aos exercícios de paciência, de compreensão, de afeto, de tranquilidade. Porque quando a gente ampara quem não está perto, quem não é um dos nossos consanguíneos, como assim dizer, porque todos nós somos irmãos, todos nós temos um compromisso um com o outro, mas aqueles que não estão dentro do mesmo lar, parece mais fácil. Mas conviver dentro do mesmo lar, né? Parece tão complicado. E é aí que a gente vai exercer os nossos sentimentos. É dentro dos nossos lares que nós conhecemos os defeitos e as qualidades, e que nós mostramos também os nossos defeitos e as nossas qualidades. Os nossos pais, aqui, são eles que nos deram e que também precisam. A gente não pensa nos nossos pais como pessoas que precisam também de nós. Porque a gente tem aquela ideia de que chega um certo tempo, eles já não dão mais conta. Mas quando a gente pensa na palavra honrai, a gente tem que pensar na força que ela tem. Honrar é respeitar. Além de amar ao próximo, é respeitar. É ter o sentimento de gratidão. É reconhecer o outro. É sentir o outro. É saber que naquele momento, aquele outro que está ali, está me oferecendo a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. O nosso pai e nossa mãe tanto nos deram, tanto fizeram por nós. Então a gente precisa ter em mente que ali não está apenas um laço consanguíneo. Ali está um outro espírito que, assim como eu, está em evolução, está aprendendo, e que precisa de mim, naquele momento, para que ele siga o seu processo evolutivo. E da mesma forma que ele precisa de mim, eu também preciso dele. Porque nada nos é dado sem que tenha um propósito. Então, se a mim foi colocado um pai, uma mãe, idoso, que tenha lá, hoje, né, a gente vê muitos, as teimosias,
né? É para meu exercício de paciência. Que exija de mim mais tempo do que eu possa ter. É porque eu preciso aprender a doar aquilo que não é material, é doar amor, é doar tempo. Então perceba como é importante esse ensinamento de amar e honrar vosso pai e vossa mãe. Se a gente parar para pensar um pouquinho na bondade divina, olha que oportunidade Deus nos oferece. Olha, aqui estão os seus pais, com todas as necessidades, com todas as demandas que ele precisa de você, para que você aprenda a desenvolver isso em você. E aos poucos, você vai conquistando isso. E aos poucos, você vai vivenciando isso. Porque a gente compreende a palavra, a gente lê, a gente interpreta, a gente até acredita que saiba fazer isso com o próximo. Mas e vivenciar? Nós vivenciamos essa palavra de amar ao próximo? Nós vivenciamos isso de doar ao próximo o nosso tempo, o nosso afeto, de engolir a nossa contrariedade para o bem do próximo? Não é? A gente vive isso todos os dias. O que também nos faz pensar que todos nós estamos aqui num processo de evolução. E vamos pensar nos nossos pais. E não só nos nossos pais. Vamos pensar de uma forma mais ampla nos nossos idosos. Na medida que eles foram vivenciando e que nós vamos vivenciando, nós vamos adquirindo conhecimento. E quando a gente adquire conhecimento da vida, das coisas, nós vamos nos transformando. Né? Cuidar dos nossos idosos, dos nossos velhos, é uma forma de vivenciar o que nós aprendemos. Porque não adianta nada. Se a gente lê, se a gente aprende, se a gente escuta e a gente não vivencia. Se eu tenho um enfermo para cuidar, eu preciso aprender a doar de mim isso. Se eu tenho um idoso difícil de temperamento, eu tenho que exercitar a minha paciência. Eu vou vivenciar esses conflitos para que eu também possa evoluir. E ele recebe a minha paciência para que ele possa, enquanto espírito, compreender o quanto é importante ter alguém, o quanto é importante ser fraterno, o quanto é importante ser acolhido, porque em algum momento isso vai fazer sentido para ele. E quando a gente adquire esse conhecimento, quando a gente vivencia esse conhecimento, nós temos em nós algo que é imutável e que é nosso. Nós nos apropriamos de sabedoria. E é justamente esta sabedoria que a gente não consegue enxergar nos nossos idosos. E não é uma sabedoria de letras, de conhecimento, é uma sabedoria de vida. Porque, querendo ou não, eles já passaram por coisas e já vivenciaram coisas, já passaram por transformações que nós ainda não passamos. E quando eles buscam nos abraçar, nos acolher e mostrar para a gente um caminho, normalmente a gente se irrita, você não sabe o que está falando, fala bobagem. Mas a gente para pensar naquelas palavras, na simplicidade daquela sabedoria e o quanto aquilo pode transformar. E quantas não foram as vezes de que nós ignoramos,
né? Aquilo que os nossos idosos falam, os nossos pais falam, os tios. Ou seja, quando a gente fala pai e mãe, eu quero hoje abraçar os idosos. Quantas vezes nós ignoramos as palavras deles? Dá um tempo, passa passa 2, passa 3 dias, 4, um mês e fala, nossa, é verdade. Se eu tivesse feito daquele jeito, tudo para mim seria diferente. Eu teria tido uma outra situação. E quando a gente fala daquelas intuições que Deus coloca para nós, né, as palavras deles de diversas formas, das formas mais distintas, a gente tem que observar isso. Porque quando a gente ouve, quem, além dos nossos pais, mas quer um bem, quer melhor ao filho, quer que um filho seja feliz, não é? Nós estamos aqui, nós passamos por todas as situações que nós passamos por dificuldades, por tristezas, por alegrias, por desafetos, mas nós duvidamos que Deus, nosso Pai, que Jesus nos quer mal? Nós não podemos duvidar. Nós não duvidamos disso. E aqui nesse plano, quem fala, né? Jesus nos fala através dos idosos, dos nossos pais, dos nossos avós. A gente não pensa dessa forma. A gente nunca imagina que eu possa ali, numa atitude, numa palavra, que Jesus manda o recado através daquela pessoa. Porque a gente não costuma valorizar. A gente não costuma valorizar a sabedoria dos nossos idosos. E é por isso que nós podemos transformar isso agora. Vivenciando e exemplificando. Porque nós somos referência, sim, para aqueles que estão ainda mais tenros que nós, os mais jovens. Então, eu sou referência para um filho, para um sobrinho, para um aluno. Então, quando eu respeito um idoso, eu estou mostrando para aquele jovem a importância desse respeito, que isso é uma atitude de amor. Porque com o tempo nós desgastamos e nós sabemos disso. O nosso corpo se cansa. Nós perdemos a memória. Nós vamos ficando debilitados. Porque nós passamos por isso. Vamos passar por isso. E se aquela criança, aquele jovem, aprende a entender essa essência desse amor, a sabedoria do mais velho, aquilo que ele nos proporciona, a história de vivência dele, ele também vai aprender a respeitar. Porque não adianta só palavras, nós precisamos vivenciar. Dentro da minha casa, se eu desrespeito a minha mãe, o que meu filho vai entender? Que quando ele estiver na minha idade, ele também vai poder me desrespeitar. Ah, mas eu não vou ser assim igual a minha mãe ou meu pai implicante. Será que não? Será que não mesmo? Será que hoje a gente só não percebe o quanto a gente é igual aos nossos pais? O quanto deles tem em nós? Não é? Porque a gente busca isso, a gente busca referência. Sempre buscamos uma referência. Para a nossa espiritualidade, para a nossa crença, para o nosso conforto, nós buscamos referência de Cristo. Não é?
E Cristo deixou de amar alguém? Nunca. Desde aquele que beijou a sua face, ele nunca deixou de amar. Então aí a gente pensa na seguinte questão: mas os meus pais, eles nunca me deram carinho, eles nunca me deram amor, né? Eu fui abandonado, enfim. Cabe a nós esse julgamento? Cabe a nós? Não significa, a gente não pode dizer que a gente tem que relevar a tudo, não. Mas a gente precisa compreender o outro. Será que naquele momento não era o que ele podia fazer, que os nossos pais não fizeram o máximo que eles podiam naquele momento? Quando eles compraram uma barra de chocolate para dividir em 10, será que não era o máximo que ele podia? E aquele pedacinho que eu tive, será que para ele não significava uma alegria tão grande de poder dar pelo menos aquele pedacinho? E se esse pai, e se essa mãe, porventura, não foi aquilo que a gente acha que devia ser, sou eu quem vai tratá-lo diferente? Sou eu que vou dar as costas? Será que nesse momento eu não estou agindo da mesma forma que ele agiu? Ou que eu penso que ele agiu? É preciso olhar para nós e vermos o que nós temos de melhor e oferecer o melhor. Amparar, abraçar o nosso idoso, respeitar quando ele repete muitas vezes a mesma coisa, oferecer um sorriso, trocar um móvel de lugar, embora a gente ache que do nosso jeito fique melhor. Tudo isso é uma questão de respeito, é respeitar aquele espaço, é respeitar aquele momento. Respeitar a casa onde eles estão. É a casa deles. Eu não posso chegar e mudar o que eu quero. Eu tenho que respeitar e sentir isso. Eles não têm, às vezes, a gente não pode generalizar, a gente não pode dizer que todos são assim, mas muitas vezes eles não aprenderam a dar o carinho da mesma forma que a gente teve. Porque talvez eles não tivessem tido essa referência dos pais deles. Mas nós já conseguimos um conhecimento. Então, cabe a nós essa transformação do conhecimento para que ela se torne sabedoria. Cabe a nós esse compromisso. Nós não precisamos, nem devemos e nem queremos, olha, filhos exemplares, filhos maravilhosos, esse filho é assim, aquele não é. Nós só precisamos viver no amor ao próximo, na fraternidade ao próximo. Aquele pai, aquela mãe, aquele espírito que está ali, ele é um próximo que precisa de mim para a evolução dele. E eu preciso dele para a minha evolução. E quando a gente pensa assim, como nós somos sempre interligados, vivemos nessa rede interligadas, e a gente mostrando esse afeto, esse amor, o quanto nós vamos deixar de exemplo para aqueles que virão, é uma forma de transformar. Se na minha casa eu faço assim, eu quero que aqueles que cheguem à minha casa sintam esse bem, sintam essa presença desse amor e dessa fraternidade. Para que aquilo toque o coração, porque a gente não toca o coração com palavras, nós tocamos o coração com exemplo e com sentimentos. Hoje eu falo aqui com vocês com um profundo sentimento de gratidão aos meus pais. Porque eu sei que hoje
E já fui bastante radical, já tive lá as minhas desavenças, mas eu sei que hoje eu estou aqui porque eles plantaram aqui dentro uma sementinha de amor, de fraternidade, de carinho, porque eu vi os meus pais cuidarem dos meus avós. E quando isso se torna uma corrente, ela não tem como cessar. Nós temos a tendência de transferir aos outros a nossa responsabilidade. Ah, mas o meu pai é idoso, a minha mãe é idosa, preciso de cuidados. Imediatamente já sei o que fazer. Tá? Eu não quero generalizar, mas vamos compartilhar essa vivência. Vou contratar um cuidador, porque eu preciso, nos meus finais de semana, passear. Eu preciso ter um descanso. Claro, a gente precisa, e eu respeito isso muito, desde que esse descanso seja para aliviar a sua mente, para aliviar o seu coração, para que você possa voltar renovado para dar o melhor de você para aquela pessoa. Mas a gente costuma passar essa questão do afeto, do cuidado, da dor, sempre para um terceiro. Ah, o médico que tem que dar um remedinho para não sentir assim. Quando o médico dá um remedinho para depressão, por exemplo, será que só uma palavra não era o suficiente? Será que meia horinha de conversa, de ouvir ali a mesma história repetidas vezes, todos os dias, não é o suficiente do que o remedinho para depressão? Não sei. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história. Mas o que eu gostaria que a gente fizesse nesse momento é uma reflexão de quanto nós estamos doando aos nossos idosos. Não é? O quanto nós estamos oferecendo a eles. É o que eu disse, é fato, nós precisamos assim de pessoas que possam colaborar conosco em cuidados, principalmente técnicos naquilo que a gente não conhece. Mas afeto de filho, afeto de neto, afeto de família, afeto de respeito, isso não depende de ninguém, depende só de nós. Isso depende só da gente. Porque é quando a gente abraça uma causa e a gente começa a olhar os nossos idosos com um olhar respeitoso e afetuoso. É como se a gente olhasse a cada um deles e nos colocássemos no lugar deles. Quando eles reclamam da posição, quando eles reclamam do tempo, é nos colocarmos no lugar deles. Então, sempre que a gente tiver uma crítica, uma referência ou um questionamento com os nossos idosos, nunca perguntar, meu Deus, por que comigo? Porque você é capaz e você precisa disso e ele precisa de você. Então, a gente tem que elevar isso e agradecer esta oportunidade. Porque se nós estamos com uma situação, com alguém idoso que precisa da gente, é porque nós somos capazes e nós precisamos disso. Nesse instante, então, eu peço a todos vocês que se coloquem no fundo dos seus corações e busquem lá dentro o que há de melhor, o que há de mais sublime dentro de vocês, e que com as mãos repletas desses sentimentos, elevem a espiritualidade, para que seja acolhido e seja levado a todos os idosos que nesse momento estejam nos hospitais, nas casas de repouso, em nossos lares, nas ruas, trabalhando, porque hoje os nossos idosos trabalham muito.
Vamos pedir que a espiritualidade abrace cada um deles e dê o conforto, o nosso amor, a nossa energia. Da mesma forma, vamos vibrar pelos orfanatos, pelas nossas crianças, para que elas sintam esse amor ao próximo. Vamos vibrar pelos médicos, vamos vibrar por todos os trabalhadores da saúde, vamos vibrar pelo nosso país, por todos os governantes, e pedimos a licença para uma vibração especial para cada um de nós, e que essa reflexão nos transforme e nos eleve, sentindo essa energia, esse carinho e esse amparo. Mais uma vez, nos colocamos diante do Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade, agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos, orando a prece do Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, livrando-nos de todo o mal, principalmente de praticá-los em pensamento, sentimento e palavras. Porque sim, Pai, é teu todo o poder, o reino e a glória. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado. Eu peço que vocês fiquem mais um pouquinho para receber os recadinhos da casa, tá? Muita gratidão por terem me ouvido, muita gratidão mesmo. Boa tarde para vocês e um bom domingo. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigada por vocês ainda estar conectados com a gente. Quero agradecer a Rosângela por as palavras maravilhosas. É muito bom, né? Ouvir sobre os nossos velhinhos, sobre os nossos pais. Então, vou pedir para que a gente vivencie, né, aquilo que a Rosângela falou. E tudo que a gente escuta aqui, que é tudo passado com muito carinho, que a gente consiga vivenciá-los, né? Mas eu serei muito breve nos meus recadinhos. A casa permanece fechada devido à pandemia, só que todo domingo, das 9 às 11 horas, a gente tem um voluntário aqui na casa que está recebendo os alimentos, as doações, porque ainda permanecemos ajudando as famílias cadastradas no nosso amparo fraternal e no nosso projeto Vida e Luz, que a gente ajuda as gestantes também. Tá? Então, a gente faz doação de alimento. Então, se vocês puderem doar, porque como a casa está fechada, a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Eu vou ressaltar 2 alimentos que são o arroz e a farinha de trigo. Se vocês puderem nos ajudar com esses 2 tipos de alimento, nós agradecemos, mas o que vocês puderem doar, a gente sente muito a gratidão, tá? Outras doações que nós recebemos também são para o nosso bazar. Mesmo a casa fechada, a gente consegue fazer algumas vendas, então a gente precisa arrecadar dinheiro. Então, qualquer roupa, objeto, sapato que vocês não estejam usando e queiram nos doar, nós agradecemos e recebemos também com muita gratidão, tá? Eu vou pedir para que vocês que ainda não nos seguem, seguirem no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Eu vou só ressaltar que o YouTube, a gente não faz nenhuma transmissão ao vivo, tá? Então, tudo essas preleções, os evangelhos que vocês escutam pelo Face, a gente pega ele e salva também no YouTube, que às vezes no Face fica muito difícil a gente achar,
Porque como a gente publica bastante recadinhos, mensagens, então, às vezes a gente quer assistir de novo e a gente não acha. Então, lá no YouTube está todas as pregações desse ano. Você consegue, se caso você quer assistir de novo, até mesmo compartilhar com um amigo que precisa dessas palavras, pode ir lá que vai estar tudo, tá? Então, acho que é isso. Muito obrigada a todos por permanecer com a gente. Segunda-feira a gente está aqui de novo no Evangelho, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.